Em noite de Vasco e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o torcedor vascaíno nesse momento quer saber mesmo quem será o camisa 10 do Cruz Maltino. E a gente vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante, pré-jogo do Gigante. Vamos falar sobre contratações, reforços, James Rodrigues, vem ou não vem, em que situação está realmente as negociações envolvendo o camisa 10 da seleção da Colômbia. Falaremos também sobre Vasco da Gama e São Paulo, esse jogo importante pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo grande, clássico do nosso futebol. Vasco entrando muito pressionado e precisando da conquista dos 3 pontos para espantar de vez esse fantasma do rebaixamento. A gente vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante. Antes, porém, torcedor, de deixar você aí muito bem informado, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, rapaziada, estamos aí quase chegando aos 100 mil inscritos, faltam 8 mil pessoas, é pouco, então conto com você. Se você é um torcedor do Vasco, quer ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso Gigante da Colina, essa é a hora de você aqui embaixo já se inscrever no nosso canal. Então se inscreva, ajude aí o nosso crescimento, além disso larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, para ajudar a divulgação aqui do nosso vídeo e fazer com que cada vez mais o nosso canal cresça dentro do YouTube. Tranquilo, rapaziada? Então, conto com você. Conto com a sua ajuda, Vascaíno ajuda Vascaíno. E sem muita enrolação, gente, vamos logo falar de Vasco da Gama. E antes de entrarmos no assunto sobre esse Vasco e São Paulo, que é de fato uma das informações mais importantes desta tarde de sábado para o torcedor vascaíno, eu quero aqui falar sobre James Rodrigues, pois nestes últimos dias foi a informação, foi a notícia que mais movimentou os bastidores do Gigante da Colina. O que aconteceu? James Rodrigues é um atleta que nesta última temporada vestiu a camisa do Olympiacos, clube grego, um dos maiores inclusive lá do futebol da Grécia. James Rodrigues foi um atleta que durante a temporada rescindiu o contrato com o clube grego e automaticamente ficou livre no mercado. Ele nesse momento segue livre no mercado à procura de um novo clube para a próxima temporada da Europa ou ainda para esta temporada do futebol brasileiro. James Rodrigues tem sim um desejo de estar vestindo a camisa de um novo clube nos próximos meses. É isso que ele quer. Vem treinando dentro da sua casa, vem treinando de maneira individual, realmente buscando esse recondicionamento físico, para que assim que ele feche o contrato com o seu novo clube, ele não precise passar por uma readaptação física. Ele já vem estar de fato pronto para colocar a camisa e entrar dentro de campo. James Rodrigues é um jogador diferente, é um jogador de nível europeu, é um jogador que ainda tem mercado na Europa. Exatamente por esse motivo ele deixou bem claro e já sinalizou ao seu empresário para deixar bem claro aos clubes aqui do futebol brasileiro que ele quer jogar no Brasil. Há esse interesse, mas a prioridade é a Europa. Então ele vai esperar as propostas, as ofertas do futebol europeu. Caso alguma o interesse, ele vai para lá. Caso não, ele vem para o Brasil. Essa é a maneira com que o James Rodrigues está se posicionando no mercado do futebol internacional. E aí a gente entra no mercado do futebol brasileiro. Caso ele não ache, não encontre, não tenha nenhuma proposta em mãos da Europa que o interesse, ele vai observar, vai analisar, vai ouvir as propostas aqui do Brasil. E aí nesse momento é que entra no caminho, entra aí nessa história o Vasco da Gama, pois o Vasco já sinalizou ao empresário do jogador que quer o atleta, que tem interesse na sua contratação. O Vasco será um clube que não vai fazer um grande investimento com relação à compra, a adquirir direitos econômicos de um atleta. Mas com relação a salário, o Vasco está disposto a pagar um pouco acima do que hoje é a média salarial do elenco Cruz Maltino. E o James Rodrigues recebeu um grande salário lá na Grécia. Então, caso ele venha para o Vasco, vai continuar recebendo um salário alto. E o Vasco teria que fazer um investimento não com relação à compra dos direitos econômicos, direitos federativos, mas com relação ao pagamento mensal dos salários ao jogador. Qual a informação que tivemos nestas últimas horas? A imprensa colombiana, uma das principais páginas esportivas de lá da Colômbia, confirmou que o Vasco já iniciou conversas com o James Rodrigues pela sua contratação. Inclusive, gente, segundo a jornalista Marianela Ramos Castro, que é a jornalista que foi responsável por fazer essa matéria se tratando do James Rodrigues, ela confirmou que nesse momento o empresário do James tem 2 propostas oficiais em mão. Uma proposta do Vasco e a outra do Botafogo. São os 2 clubes que nesse momento já sinalizaram de uma forma mais contundente sobre a possibilidade de ter o James, inclusive com uma proposta. O Vasco de fato iniciou essas negociações e segundo essa jornalista colombiana, a proposta já foi até mesmo feita e já está nas mãos do meio-campo, camisa 10 da seleção
da Colômbia. É um nome que interessa muito, gente. Interessa muito mesmo a diretoria do Vasco. E além disso, nessa manhã de hoje, sábado, mais uma informação veio como um baque no meio da torcida vascaína. Um posicionamento de um cria. Souza, meio-campo, volante, que vestiu a camisa do Vasco da Gama lá no ano de 2009 como cria das categorias de base do Cruz Maltino e foi o companheiro do Rames Rodrigues no Porto entre 2010 a 2012. Amigos, companheiros de equipe lá no futebol português. O Rames Rodrigues fez uma publicação através de suas redes sociais e o Souza fez questão de ir até a publicação e comentar. Ele colocou assim através das redes sociais, respondendo e comentando a publicação do Rames. Amigo, vá para Vasco. Ou seja, o Souza tentando fazer aí esse meio do caminho, expressando, é claro, o seu desejo de ver o colombiano vestindo a camisa do Cruz Maltino. E, gente, é importante também nós lembrarmos, Souza, nesse momento, veste a camisa de um clube lá de fora, lá do futebol chinês. Souza assinou um contrato de 1 ano, pois é o objetivo do Souza e é o objetivo do próprio Vasco da Gama em ter o atleta lá no ano que vem. O Souza assinou um contrato curto, um contrato de apenas 1 ano, para que nesse novo clube ele tenha condições de se recuperar fisicamente, pois vem passando por alguns problemas físicos, vem realmente recuperar o seu bom estado físico e chegar no Vasco da Gama, entre aspas, voando na próxima temporada. Esse é o objetivo do Souza. Só foi no CT nessa última janela. O Paulo Brax realmente demonstrou esse interesse de contar com o Souza ainda para essa temporada, mas ele deixou bem claro, nessa temporada não dá pra mim. Apenas no ano que vem, caso eu consiga me recondicionar fisicamente. Eu quero dar tudo pro Vasco. Isso o Souza deixou bem claro. Então ele vai tentar se recondicionar, vai ver como está nesse momento da sua carreira fisicamente, e se tiver tudo certinho, ano que vem o Souza vem para o Vasco da Gama. Esse é o grande objetivo da carreira dele e do próprio Vasco com relação ao atleta. E aí o Souza fazendo esse meio do caminho, podendo ser aí novamente um companheiro do Rames, como foi lá no Porto em 2012, de 2010 a 2012, agora no Vasco no ano que vem, são informações que movimentam, são informações que realmente animam o torcedor. Se nas redes sociais está assim, imaginam o que entre eles lá, no privado, no individual, o Souza não pode estar fazendo para uma possível chegada do Rames. Te anima, torcedor? Seria um bom reforço? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Souza e Rames seria uma boa dupla, inclusive? Para mim é uma baita dupla, uma dupla de respeito. Rapaziada, e é claro, falar sobre Vasco da Gama e São Paulo, pois hoje, às 6h30 da tarde, lá no Morumbi, para mais de 50 mil pessoas, teremos Vasco da Gama e São Paulo. Ingressos destinados à torcida do visitante, que é a torcida vascaína, esgotados. Um jogo tenso, um jogo nervoso. Para vocês terem noção, o Vasco não vence São Paulo no Morumbi há mais de 10 anos. A última vitória do Vasco foi lá em 2012 pelo placar de 1-0, com um gol marcado pelo Fagner. De lá para cá são 8 partidas disputadas no Mineirão, 5 vitórias de São Paulo, ou seja, 5 derrotas para o Vasco e 3 empates. Momento muito ruim, uma fase ruim do Vasco que confirma realmente com esses resultados quando se trata de jogar no Morumbi contra a equipe do São Paulo. A expectativa é que o São Paulo vá com o time reserva. São Paulo terá um desfalque muito importante, que é o zagueiro Arboleda. Ele acabou sentindo uma pequena dor, uma pequena fadiga na coxa esquerda após essa partida de quinta-feira contra o Sport, então será poupado. E além disso também o São Paulo conta com diversos reforços. Galopo, que é um dos craques, David, o goleiro Jandrei, Erisson, atacante, o Arboleda que a gente acabou de falar. Então o São Paulo vem muito realmente desfalcado para essa partida de hoje contra o Vasco, mas vem de um momento bom. São Paulo vem de 8 jogos com 4 vitórias e 4 empates e nenhuma derrota. Ou seja, o São Paulo, sob o comando do Dorival Júnior, está invicto. Esse é o São Paulo que o Vasco irá enfrentar. Já sobre o Vasco da Gama, o Vasco vem muito pressionado, inclusive. O Vasco vem de 4 partidas no Campeonato Brasileiro sem vencer. Ou, aliás, 5, partidas sem vencer. 6 rodadas, foi apenas uma vitória lá na primeira rodada contra a equipe do Atlético Mineiro no Mineirão. Depois dessa vitória, nas 5 rodadas posteriores, são 3 empates e 2 derrotas, sendo 2 delas em São Januário, contra a Bahia e contra Santos nesse último domingo. O clima não é bom, Maurício Barbieri está pressionado, houve um grande pedido para mudanças no sistema de jogo, ele não mudou, botou pé firme e vai continuar com o mesmo Vasco que entrou em campo contra o Santos nesse último domingo. Então com isso, gente, eu vou chegar aqui um pouco pro lado, e a escalação vai aparecer aqui a vocês. No gol, Léo Jardim, na zaga Léo e Robson Bambu, na lateral direita Pumita e Lucas Piton, no meio campo Jair, Galarza e Barros, na ponta esquerda Figueiredo, na ponta direita Gabriel Peck e no ataque Pedro Raul. Esse deve ser o Vasco da Gama de hoje para enfrentar a equipe do São Paulo no Morumbi.
Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou desse time, acha que tá bom esse elenco, esses 11 iniciais para enfrentar o São Paulo hoje lá no Morumbi. Eu acho realmente um time não tão confiável, um time que, contando aqui por alto, tem 4 jogadores das categorias de base. Não sei se esse é o ideal. Se o Vasco realmente receber um grande investimento para ter no seu time titular 11 jogadores de base. Um jogo difícil, um jogo duro e um jogo que marca, inclusive, o reencontro entre o zagueiro e capitão hoje do Vasco, Léo, com o seu ex-clube. Sobre esse confronto, sobre essa decisão para o Vasco, o Léo fez questão de falar em entrevista à Vasco TV durante essa semana. Então é claro, dê uma olhada aí nas palavras do Léo, zagueiro de São Paulo, ex-zagueiro de São Paulo e atual zagueiro do Vasco, sobre essa partida de hoje contra o Tricolor Paulista. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, não só contra o São Paulo, mas contra qualquer equipe. A gente sabe o momento que o clube está passando, sobre resultados, mas estamos no caminho, como a gente tem sempre batido na tecla de uma reconstrução do clube, e a gente sabe muito bem que é um momento que a gente, nessa reconstrução, vai oscilar bastante, mas também buscando o objetivo que a gente sabe muito bem qual é, que é buscar resultado e o torcedor sair feliz do estádio. E aí, torcedor animado pro jogo? Será que vai dar Vasco? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E apenas para finalizar, falar sobre a arbitragem, porque o árbitro de campo desse jogo de hoje será Leandro Pedro Voaden. E é importante a gente falar, por incrível que pareça, um árbitro muito polêmico, mas dos últimos 8 jogos que o Voaden apitou, gente, o Vasco tem um retrospecto muito positivo. O último jogo foi lá no ano passado, onde o Vasco venceu o Operário por 3-2. Antes desse jogo, foi um Vasco 3-1 contra a Tombense São Januário. Antes desse jogo, foi um 1-0 contra o Criciúma lá na Heriberto Rios. Além dessas partidas, foi um Vasco Vila Nova, onde o Vasco empatou pelo placar de 1-1 pela Série B também. Um Vasco Ferroviário pela Copa do Brasil, onde o Vasco venceu pelo placar de 1-0. E lá em 2021 foram 3 jogos também pela Série E. O Vasco venceu os 3. Então, dos últimos 8 jogos, 7 o Vasco venceu e apenas um empate. A gente espera que novamente isso venha acontecer hoje. O Voaden não prejudique nenhum dos lados, mas que o Vasco saia com a vitória. Esse foi o pré-jogo do Gigante. Tá animado? Tá confiante? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Rapaziada, a gente vai ficar por aqui. Esse foi o último vídeo, ou aliás, perdão, o segundo vídeo desse sabadão. Estaremos de volta com o pós-jogo do Gigante por volta das 9 horas, 9h30 da noite, e contamos com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, já 2-1 Vascão, 2 de Pedro Raul, coloquei ele inclusive como capitão lá no Cartola. Muito confiante, muito animado, que independente de tudo, sentimento não pare, ó. Aqui é Vasco.